No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã de quinta-feira. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 18 de maio de 2023, até aqui, nos ajudou o Senhor. Irmãos, nós temos recebido convites para participar de mais debates. Inclusive, ontem recebi uma mensagem novamente da Rádio Musical, me convidando para debater novamente, lá, visitar de novo a rádio. Gostaram da nossa participação, né? Bom, o fato é que eu continuo pedindo aí as suas orações para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos prepare, né? Nos faça lembrar, seu Espírito, nos dê a palavra para ser ministrada ao coração daqueles que vão nos ouvir, mesmo sendo um debate. O clima do debate, né, é um clima bem diferente desse que eu estou aqui com você, né? É uma outra esfera, há uma questão técnica, de retórica e também, acima de tudo, espiritual, que a gente precisa estar muito atento e coberto de oração. Hoje eu vou dar a resposta se vou aceitar ou não, porque a gente não tem condições de estar sempre se deslocando para a capital, para ir para lá. Isso emprega recursos e a gente precisa ver se vai ter apoio para estar indo lá e condições realmente de estar indo, não somente econômica, mas questão de trabalho, né? Essas questões todas. Que Deus nos ajude. Eu só não gosto de rejeitar para depois não falar, pastor Tony tá correndo, e o cara correu, chamei o cara não veio. Graças a Deus, se eu puder ir, se de minha vontade, pessoal, é ir a todos que me chamarem. Me chamar para 100, eu vou. Em qualquer parte do Brasil, me chamar para debater. Com quem quer que seja, eu vou sem problema nenhum. Porque eu não vou para ganhar. Eu não vou pensando em ganhar e perder. Eu vou para ter a oportunidade de falar do nome do Senhor Jesus e me preparar para isso da melhor maneira que eu puder, evidentemente. Mas veja aqui, tem vários comentários nos meus vídeos no Facebook, no YouTube também, com relação àquela questão do trono, levantada, aliás, no último debate também, que o pastor citou para ter 2 tronos. E aí muitas pessoas, algumas pessoas, não, mas tem mais de um trono, tem 24 tronos e tem muitos tronos. Bom, o livro de Apocalipse, capítulo 4, é o livro que fala realmente a quantidade de tronos exatas que tem no céu, tá? Ele diz aqui no verso 4, e ao redor do trono, não ao redor dos tronos, tá? É semântica, é português, né? Vamos deixar de ser ignorante, vamos ler, vamos ficar atento. Eu estou aqui falando para trinitariano mesmo, para teólogo trinitário. Vamos deixar a ignorância, a burrice de lado e atentar para o português correto, tá bom? E ao redor do trono singular, havia 24 tronos, e vi também assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então, o versículo 5 continua, e do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes saindo do trono, vozes, de que é aquela voz? Vozes saindo do trono. Você entendeu? Você captou? E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então Deus tem 7 Espíritos. Então, por favor, vamos interpretar, já que vocês gostam de levar literalmente ao pé da letra, né, meus irmãos? Aqui nós vemos em Apocalipse, nesse capítulo 4 aqui, nesse cenário narrado aqui, se a gente for falar de literalidade, a gente vai ver aqui 25 tronos. De qualquer forma, aqui no próprio capítulo 4, no verso 1, que o irmão citou para mim lá no debate, ele diz, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta
ouvira falar comigo e disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Verso 2, logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, lá na sala do trono tinha um trono e tinha um assentado. E aí no verso 4, esse é o verso 2, no verso 4 de Apocalipse 4, ele diz que tinha ao redor deste único trono, com relação, quando ele fala um trono, ele é bem específico, dizer que é o trono da divindade, do santo, do eterno. E aí em volta desse trono, ele vê 24 tronos, e aí a gente não vai entrar aqui, né, quem são esses 24 anciãos, a teologia, esses anciões aqui são, a quem defende a teologia vai pelo caminho de que são 12 representantes da tribo de Israel, e 12 representando a graça, a nova aliança, os apóstolos, tá? Talvez, eu creio, a leitura mais coerente. Então, João vê ele mesmo lá, sendo um dos 12, daqueles 24 lá, sentado sobre o trono. Tá? Uma visão, há quem diga que é uma visão futurística, né? Uma visão que ele está vendo para o futuro, dele se assentado, e os 24 anciãos tiram suas coroas dos seus tronos e depositam aos pés daquele que estava sentado no trono. A grosso modo, né, uma interpretação rápida de Apocalipse, é claro que eu volto a dizer o que disse lá no debate. A questão de trono na Bíblia está associada a governos, né, a reinos, essas questões. E aqui está dizendo 12 representantes, 24, né, anciãos, são 24 pessoas com alta representatividade ao longo da história da igreja na Terra que vão render, né, os maiorais, né, os homens mais importantes estão ali dentro desses 24 tronos, pode ter certeza absoluta. É claro que teve, né, muitas reverências, mas os homens de Deus mais importantes estarão lá, representando pessoas também importantes. E esses homens, por mais importantes que sejam, vão render graças e honra àquele que está sentado no trono. E aí, para terminar, quando o irmão vai para Apocalipse capítulo 5, ele vai falar, não, porque vem um, toma da mão daquele que está... Aí, para dizer que tem, como é que se diz? 2 tronos lá em cima, só que ele começa dizendo, vi na destra dos que estavam assentados sobre o trono, um livro. Então, o cordeiro, quando toma o livro da mão daquele que está sentado, então continua tendo um trono, continua tendo um assentado no trono, só que ele não vai entender a questão das alegorias, das metáforas, de todas essas figuras de linguagem, que estamos carecas de saber na teologia. E lamento teólogos, né, doutores, mestres, com interpretação praticamente infantilizada de um livro tão complexo que é o livro de Apocalipse. Me perdoe falar o português claro. O português claro, interpretação infantilizada, porque é um jovem, é pergunta de jovem de escola dominical, é pergunta até mesmo de uma irmãozinha que está chegando agora, está estudando, está conhecendo. Mas eu digo infantilizada pelo nível acadêmico teológico daqueles que me fizeram essas perguntas sem o menor sentido. Então, nós vamos ficando por aqui. Você que deseja se inscrever no Seminário Teológico Unicista, as inscrições vão até o final desse mês, né? Conversei com um irmão abençoado que está nos apoiando nesse trabalho e ele vai pedir para que se estendesse um pouco mais. Então, até o dia final desse mês, você pode se inscrever e ter acesso às matérias, tá bom? Dia 6 de junho é o debate na qual fui convidado a participar, vai cair numa terça-feira, para participar da Rádio Musical FM. E desta vez o assunto, né, escolhido é batismo nas águas, o batismo em nome de Jesus e o batismo trinitário. Um assunto que a gente conhece muito bem, né? Não é por falta de conhecimento, não. A gente conhece, assim, pelo menos o melhor que o trinitariano nessa questão bíblica, né? Bíblia, quando se atém dentro das páginas das Escrituras, não tem como, né, você negar que a igreja primitiva tinha apenas uma fórmula batismal. E esta fórmula, e o nome invocado era o nome do Senhor Jesus. Isso aí não tem para onde correr, mas mesmo assim eles querem debater com a gente. Eu não sei qual é o objetivo deles em nos chamar. Não sei se já ouvi dizer que é para dar um checkmate
na gente, né, para fazer com que a gente se desestimule ou com que envergonhe a gente. Olha, eu não quero nem saber qual é a estratégia. Pode ser que seja apenas mesmo para discutir o tema no campo da teologia, no campo das ideias, né? Eu parto desse princípio, tá? Eu creio dessa forma, são muitos comentários, a gente cita aqui alguns, mas eu creio de fato, honestamente, né, que eles querem debater o tema e, se possível, confrontar, né, com o que eles entendem ser as Escrituras. Bom, o fato é que eu sinto e eu percebo que é um movimento de Deus também chamando, né, esses irmãos, pastor Carlos Moisés, pastor Tony, pastor Michael, os irmãos que vão lá para debater. Então, eu creio que Deus está nos conduzindo, então Ele é o dono da obra, né? Se Ele quer que nós vamos, né, eu vou dar a resposta hoje, acredito que darei uma resposta com a fé, né, pela fé, e a gente vai tentar organizar aqui no trabalho alguma coisa para poder estar lá presente e de alguma forma alguém vai ouvir, algum filho de Deus vai ouvir e vai se sensibilizar com o que for falado e vai querer ser batizado em nome de Jesus Cristo. E essa pessoa, meu querido, você que me ouve, pode ir parar na sua igreja, pode ir parar na sua congregação para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso eu conto com o seu apoio, por isso eu conto com as suas orações sempre, porque é muito importante isso e a gente está aqui para saquear o inferno e povoar o céu. Forte abraço para você, um ótimo dia, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.